Podem sentar, queridos. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 19. Você é um grupo, você é uma segunda-feira de manhã, nós estamos num grupo mais reduzidos aqui. E por ser meio-dia, nós estamos num grupo muito mais reduzido do que estávamos no grupo de antes. Mas se o Senhor te reteve aqui, é porque Ele quer falar ao teu coração. Você que está nos assistindo, deixa o Espírito de Deus te levar para esse novo lugar que Ele quer te levar. Mateus 19 diz assim: e aconteceu que, concluído Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, em outras traduções, imoralidade sexual, e nessas traduções mais pobres nesse texto fala adultério, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber este conceito, mas só aqueles a quem for concedido. Porque há eunucos que nasceram eunucos, e há eunucos que foram feitos eunucos ou castrados pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Queridos, o pastor Luiz, ontem à noite, na metade do culto, já na segunda parte, disse: Juscelio, amanhã dá uma palavra, ministra um pouco sobre família. É claro que ele percebe a necessidade, né, e o clamor do céu nesses dias. E a gente ministra muito sobre isso, né? Eu, Luciana, hoje a gente nem sabe mais dizer quantos seminários já ministramos e quantos retiros. E eu tenho algumas poucas palavras ministradas e gravadas nesse cunho. E obviamente quando você é pego assim de surpresa, chegar o pastor dizer: no dia de manhã você vai ministrar sobre família, na sua mente humana a primeira coisa que você fica pensando: qual do CD e do DVD que eu vou pegar e vou trazer aqui.
A alma humana, ela sempre busca uma segurança. Só que eu tenho buscado, de alguma forma, quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero falar o que eu sei, eu quero falar o que o Senhor tem para dizer. Ainda aquilo que eu sei foi o Senhor que disse. E eu tenho aprendido algumas coisas, a gente tem visto o que Deus fez no passado, aonde Ele andou. E eu tenho dito para minha Lulu, nós precisamos saber aonde Deus está andando agora e o que Ele está fazendo agora. E a respeito de casamento, a respeito de família, principalmente na nação brasileira, nós precisamos saber, meu amor, o que Deus está fazendo agora, aonde Ele está andando agora. Por quê? Porque nós vivemos uma nova realidade como família brasileira. Então é muito comum que você vai ligar a televisão e você vai ouvir filósofos falando, sociólogos falando, pensadores falando e a mídia dizendo a respeito da nova família brasileira. Então as novelas já começam a introduzir novos comportamentos. Tem seriados que você vai ver, famílias que funcionam como família, mas o pai mora num apartamento, a mãe mora no outro. E eles estão querendo tentar mostrar, introduzir, conscientizar a sociedade a respeito da nova família brasileira. Que é nada mais, nada menos que fragmentos de famílias tentando se remontar como uma nova família. E enquanto isso estava fora da igreja, era um problema do mundo, dentro da perspectiva dos chavões evangélicos. Isso é uma coisa do mundo, lá de fora. E obviamente que volta e meia pontuava isso dentro da igreja. Então, como pastor, pelo menos uma vez a cada semestre, você lidava com um caso desse. Só que isso proliferou de maneira tão agigantadora, se é que essa palavra existe, que isso transbordou para dentro da igreja. Então hoje não é mais um caso pontual, nós temos muitos casos dessa natureza. Fragmentos de família tentando se remontar como uma nova família, só que agora tentando misturar isso com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com religião, com uma série de coisas. E isso nos leva a repensar algumas coisas. E boa parte desses casos chega à nossa mão e a gente não tem resposta para eles. Então, obviamente que eu tenho pensado muito sobre isso. Pensado que nós não temos respostas, por isso eu tenho dito para minha Lulu: meu amor, nós precisamos saber aonde Deus, como Deus está fazendo, como é que Deus está no seu trono, sentado agora e olhando para a sociedade brasileira. Até outro dia, todo mundo era marido da sua própria esposa e as pessoas eram muito simples, faltava dinheiro. A nossa nação enriqueceu, todo mundo ficou com acesso. Quem não tinha condições de comprar um carro hoje tem, está todo mundo com. Quem não consegue comprar o verdadeiro vai no Paraguai, compra o falso. Está todo mundo cheio de brinquedinho na mão e tudo que vem do Paraguai é bom porque acende e apita, né? E agora, só que hoje tem coisas muito boas lá também, né? Nós sabemos disso. Mas a nação enriqueceu, em boa parte da sociedade hoje tem acesso que não tinha antes, só que desfigurou a família e tá. Como Deus está vendo isso? Agora nós estamos, a questão vigente, a questão da homossexualidade. Como que Deus está vendo isso? Eu não sei como é que Deus está vendo isso. Mas uma coisa eu sei, a igreja não está vendo isso de maneira certa. Porque não conseguimos dar uma resposta para essas situações. Porque nós estamos tentando provar, a igreja tenta provar que eles estão errados.
E aprendeu a endemonizar essas coisas. De maneira que, se um homem estiver sentado no banco, na cadeira de um templo, de mão dadas com outro homem, para a igreja isso é um escândalo. Mas se ele estiver sentado com uma esposa que não é dele, é de outro marido, isso parece que não é um escândalo. Ou lá o demônio é ruim e aqui o demônio é bom. Então eu tenho pensado sobre essas coisas. E tenho visto que nós não temos respostas para elas, porque são respostas de perguntas que nunca foram feitas antes. E uma maneira de você obter as respostas é você obter perguntas. Por isso que Jesus nunca respondeu nada com respostas. Ele sempre respondia com perguntas. O que tem aí nessa moeda? Aí a pessoa respondia. Conta a história do samaritano e pergunta quem está certo, quem está errado. Fazia as pessoas raciocinar, pensar e ter respostas a partir de perguntas. Então nós não temos hoje algumas respostas porque não temos feito as perguntas corretas. Eu estou tentando fazer algumas perguntas e a partir delas obter algumas respostas. Respostas que sejam respostas de cura. Respostas que sejam respostas que saram, não que condenam, não que exclui, mas que inclui, mas que não seja uma inclusão ecumênica ou leviana, mas uma inclusão de colocar as pessoas naquilo que Deus tem. Quando se trata, por exemplo, a respeito da homossexualidade, a igreja só consegue enxergar demônios. E se você tentar colocar uma pedra no outro lado da balança, alguém vai poder talvez achar que a gente está fazendo uma apologia à homossexualidade. Não é o caso, mas devemos dar a cada coisa só o peso que ela tem. Porque a igreja aprendeu, se a igreja fosse abrir uma loja de pecado, eu sou filho de lojista, nós tivemos loja uma vida toda. E eu trabalhei de vendedor por muito tempo, vendendo calçados. Então a loja, normalmente uma loja do tamanho de um galpão desse, ela tem uma vitrine na frente assim, mas uma vitrine do tamanho do banner desse. E a pessoa não consegue colocar tudo que tem na loja dentro na vitrine. O que ela faz? Ela pega aquilo que é mais atrativo, aquilo que é mais bonito, aquilo que poderia fazer a pessoa, através daquele produto, entrar dentro da loja, ela coloca na vitrine. Então aquilo tem uma certa valorização. Se a igreja fosse abrir uma loja de pecado, ela ia colocar na vitrine bebida, droga. Nunca ia colocar uma glutonaria, que em Apocalipse põe no mesmo peso do feiticeiro, do afeminado e essas questões assim. Porque nós aprendemos nós rotulamos algumas questões. E Deus não rotula as questões. Deus não trabalha com o rótulo, Deus trabalha com o que está dentro da garrafa. Amém? E então, eu não quero falar da importância da família. Eu creio que isso a igreja sabe sobre isso. A igreja sabe que Jesus é o cabeça e o corpo de Cristo somos nós, amém? Nós somos os ossos de Cristo e a carne de Cristo sobre a face da terra, porque Ele, pelo seu Espírito, tem sido nosso cabeça. E assim como Jesus Deus não permitiu que nenhum dos seus ossos fosse quebrados,
Ele estava apontando que a ressurreição, não vem ressurreição sobre um corpo com ossos quebrados. Então, a ideia de Jesus é que a igreja, que são seus ossos, os ossos sejam inteiros, restaurados. Amém? E a maior simbologia profética, a maior visão profética sobre restauração de pessoas e sobretudo da igreja, está em Ezequiel. Ezequiel mostra o vale dos ossos secos. Ele vê o vale dos ossos secos. E Deus manda ele profetizar sobre o vale dos ossos secos. E sempre que a gente ministra sobre isso, quase sempre a ênfase está em profetizar sobre o vale dos ossos secos. Só que Deus, quando diz para Ezequiel: Ezequiel, o que você vê? Ezequiel diz: eu vejo um vale de ossos secos. E Deus coloca Ezequiel num outro lugar, tira ele de dentro do vale de ossos secos e faz ele rodear em volta. E pergunta: e agora, o que você vê? Eles são um vale de ossos secos e estão sequíssimos. Ele agora do lado de Deus, olhando para dentro, ele viu que a situação era pior ainda, eram sequíssimos. E Deus faz uma pergunta a Ezequiel: pode esses ossos viver? E Ezequiel dá uma resposta evangélica e diz: tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Sabe, como pastor e conselheiro, cada vez que eu confronto um pouquinho a pessoa, ela tem resposta do tipo: Deus sabe todas as coisas, né, pastor? A gente tem respostas assim, até versículos que faz a gente desviar do caminho. A gente sabe o que Deus está querendo falar e a gente tem respostas assim. Por que Ezequiel diz para Deus: Deus, tu sabes? Você acha que Ezequiel, como um profeta, não sabia que os ossos poderiam viver? Ele sabia. Mas quando ele fala: Deus, tu sabes todas as coisas, ele não dá, porque ele sabia que se ele dissesse o que ele acreditava, ele dissesse: Deus, eu sei que esses ossos podem viver, porque o Senhor pode todas as coisas. Ele sabe que Deus falaria o seguinte: ok, Ezequiel, mas você sabe que eu não faço nada sem os meus escolhidos. Eu vou fazer esses ossos viver, mas eu vou começar com você. Eu vejo muita gente hoje dizendo que é profeta, no sentido de profetizar ou no sentido de apontar o dedo. Só que os profetas da Bíblia que eu conheço, eles não foram só homens que profetizaram, eles foram homens que se deram em profecia. E uma restauração de Deus, ela só acontece através de homens, não que profetizam, mas que se dão em profecia. Por isso que Isaías não só profetizou, quando Deus quis mostrar a vergonha de Israel, quando Deus quis mostrar para Israel que Israel estava nua, Deus falou para Isaías: anda com as nádegas de fora dentro de Jerusalém, no meio do seu povo. Por 3 anos aquele homem andou com as nádegas de fora, não só profetizou, ele se deu como profecia, se deu ao ridículo, se deu ao sofrimento, esqueceu da sua própria vida e se entregou como um ato de entrega de redenção pelo povo. Não se trata só de dizer ai de ti ou ai de ti, ele se entregou, a sua vida era uma profecia. Oséias não só foi um homem que profetizou, quando Deus quis mostrar que Israel estava vivendo como uma meretriz, como uma prostituta, Deus fala para Oséias: Oséias, vai no prostíbulo, traz uma mulher e casa com ela. Oséias casa com aquela mulher e dá dignidade a ela, dá honra a ela, e um dia ele acorda e ela não está ao seu lado da cama, e ali ele vai saber, ela estava no prostíbulo. E ele fala: Deus, a mulher que você mandou eu casar já foi terrível, porque como profeta eu tive que casar com uma prostituta, só que agora ela voltou para lá. E Deus fala: vai lá, pega ela e casa de novo, traz ela. E ele volta a dar honra para ela, dignidade para ela, mas um dia ele amanhece e ela não está. E ele vai saber, ela está no prostíbulo. Senhor, agora não tem jeito. E Deus fala: Oséias, vai lá, traz ela e casa de novo. Era mais do que profetizar, era se dar, botar a sua vida como um resgate, como uma redenção. Alguém que escolhe morrer em favor de Israel. O próprio Ezequiel
foi mais do que profetizar. Esse homem, um dia, Deus querendo mostrar que Israel estava morto espiritualmente, a sua esposa Israel estava morto espiritualmente. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, vou tirar o deleite dos teus olhos. E falando assim Deus de manhã, à tarde a sua esposa morreu. E quando ele fala, Ezequiel, vou tirar o deleite dos seus olhos, querido, quando uma esposa é um deleite dos olhos de um homem, aquele casamento era maravilhoso, aquele homem tinha uma esposa maravilhosa, e Deus, Ezequiel não tinha nada a ver com isso, o casamento dele, mas ele disse: Deus, eu sou profeta, se você é profeta, não vou só usar a sua boca, vou usar a sua vida, como uma profecia. João Batista foi mais do que uma voz, foi um homem que escolheu dar a cabeça numa bandeja para abrir um caminho para Jesus. Então eu gosto de profetas que dão a sua vida, porque o processo de restauração profético é feito por profetas, não que somente profetizam, mas que dão a sua vida em profecia. Aí quando abre a sua boca sobre o vale dos ossos secos, pode esperar que vai sair um grande exército. Um dia numa vigília, o pastor Jefferson estava. Uma vigília nossa aqui, ali atrás. Entrou um camarada no meio, dizendo que era profeta. Dizendo que era profeta. E se dizendo, eu como tivesse o espírito de João Batista, que confronta mesmo e tal. E eu cheguei por trás, não querendo atrapalhar, só peguei a minha cadeirinha e sentei atrás da roda. E ele foi falando mal da igreja, mal dos pastores, mal da liderança. E foi tão interessante que uma coisa tão forte que eu descobri que daqui a pouco, depois de um tempo, as pessoas começaram a concordar com ele. Agora já estava todos não, mas alguns deles concordando e falando. E ele disse: olha, se eu subir aqui nesse púlpito, apontou para o púlpito, e falar algumas coisas hoje que Deus tem falado para mim, eu não posso mais nem entrar aqui. E foi uma vigília que foi levantada para orar pela liderança. Esse camarada sentou e começou a falar da mal da liderança, se dizendo profeta. Chegou uma hora, eu não aguentei. Eu digo: meu irmão, vou te falar bem uma coisa. Tu és profeta, tu tens o espírito de João Batista. Está aqui o pastor Gerson pode falar, que eu não estou exagerando. Tu tens o espírito de João Batista, então tu faz o seguinte: vai lá na Praia Brava, lá na Praia Brava, aonde é um deserto, não tem ninguém, põe uma cadeira lá, começa a pregar o evangelho, porque se tu tiver o espírito de João Batista, tu abre uma igreja no deserto e o povo vai lá te ouvir. João Batista não foi entrar no templo denunciar ninguém, porque se tu tens o espírito de João Batista, vai para o deserto e abre a boca, que Deus vai enviar gente lá para te ouvir. Mas quando ninguém te ouve, aí tu vem aqui para destruir o pouco que ainda existe. Não, se eu tenho o espírito de João Batista, eu entrego a minha vida em resgate. Quantos estão entendendo? Deixa eu voltar. E nesse tempo, a gente como igreja e como famílias, existe uma situação nova e que precisa ser restaurada. O vale de ossos secos precisa ser restaurado. E no processo de restauração, o primeiro passo é que cada osso começa a se juntar ao seu osso. Só que o primeiro osso do osso, querido, que você tem referência em Gênesis, quando Adão olha para Eva e diz: osso dos meus ossos e carne da minha carne. E a igreja é de que Jesus, ossos dos ossos de Jesus. Então a primeira coisa que precisa ser restaurada, para que o exército chamado de igreja se levante, é que o osso ligado ao seu osso, chamado casamento, seja restaurado. Amém? E foi desse jeito. Por que é osso dos meus ossos? Por quê? Porque Deus tirou de dentro de Adão, Eva,
do seu lado. E foi daí que nasceu a igreja. Quando Jesus está na cruz e vão quebrar os seus ossos e descobre que ele está morto, para garantir, furam o seu lado, e dali, da costela de Jesus, sai sangue, sai água, nasce a igreja, a noiva do último Adão, que somos nós. Por isso que tal qual Cristo e a igreja, assim o marido e a esposa. Por isso o casamento ainda é a primeira referência para um relacionamento entre Cristo e a igreja. Amém? Então não tem como nós esperarmos em grandes avivamentos. Uma coisa é colheita de salvação, outra coisa é avivamento para estabelecimento do reino. Então uma coisa que tem me bombardeado nesses dias, muitos pastores têm me perguntado: Juscelio, existe um caso assim, pode casar ou não pode casar? Daqui a pouco vem outro: pastor, tem uma situação, nesse caso, nessa situação você casa ou não casa? Pode ou não pode? São muitas perguntas nesse sentido. Porque, como eu falei para você, até agora era uma coisa que acontecia fora da igreja. Fragmentos de família, tentando se remontar. Agora são muitos dentro da igreja, como igreja. E seria fácil a gente pegar a Bíblia como uma espada que põe todo mundo no inferno. Só que ao mesmo tempo, se fugirmos do espírito da profecia por medo, embainharmos a nossa espada, você não mata a pessoa e empurra para o lado de fora, mas permite que esses casos matem os filhos que estão nascendo do lado de dentro. Então nós estamos numa linha muito fina. Quanto se entende? Uma linha muito fina. E quem é juiz disso? Não é verdade? Não são homens que são juiz disso. Mas a igreja precisa ter uma postura de alguma forma. E Jesus é abordado. E tendo tentar Jesus, os fariseus falam: pode um homem repudiar sua esposa por qualquer motivo? E Jesus fala e diz que não pode, vamos dizer assim. Não vamos ficar nas minúcias do texto. Eles: mas Moisés deu a carta de divórcio para o seu povo. E Jesus diz: Moisés fez isso por causa da dureza do vosso, mas no início não foi assim. No princípio não foi assim. E ele dá a fórmula do princípio. E hoje, o que as pessoas mais buscam normalmente, e elas estão plantadas no pode ou não pode, enquanto que Deus tem para elas viver no princípio. E quando você vem buscar só resposta do pode ou não pode, porque você está na lei, porque a lei é que anda no pode ou não pode. E a lei, você sabe, ela mata. A lei mata. E as pessoas estão em busca do pode ou não pode. E Jesus olha para elas e diz: não, não é disso. Vocês não precisam viver na lei. No reino, o reino é regido por princípios. O reino não é regido por lei. Porque quem vive na lei depende de regulamento, mas quem vive no princípio depende de relacionamento. Um casamento na lei vai viver em regulamento, e um casamento em princípios vive em relacionamento. Por isso que uma igreja na lei vive com Deus nos regulamentos e nos estatutos da igreja. Mas alguém que anda em intimidade com Deus vive no relacionamento. Quem anda nos princípios vive com relacionamento. Por isso a lei te dá uma roupagem. Sabe qual é a diferença? Quando a gente sai em público, a gente põe a melhor roupa, né? Dependendo do lugar que vai.
Certo? Pode sentar, meu amor. Quando a gente vai em público, a gente põe a melhor roupa. Essa é a exposição do público. E para cada lugar público, os regulamentos pedem um tipo de roupa. Amém? Eu nunca que eu iria para a praia com uma roupa dessa. Porque lá publicamente pedem um outro tipo de roupa. A verdade é que quando você anda no regulamento da lei, você anda para o público, o que vale é a roupa. Diferente, quando nós saímos no público, nós botamos uma roupa muito bonita, eu e a Lulu. Mas na intimidade, sabe o que nós fizemos? Nós tiramos a roupa. Igreja que vive no regulamento, depende da roupa. Quanto mais roupa, mais santa. Agora quem anda no relacionamento mostra sua nudez. Anda sem roupa. Porque na intimidade você anda sem roupa. Casamento que vive no regulamento, o que vale é o que os outros pensam. Casamento que vive no relacionamento, o que vale é o que tem de essência dentro dele. E existe uma estatística que revela, e ela é verdadeira, pelo menos na minha vida, na vida da Lulu, que pessoas que têm um bom casamento nunca conseguem explicar por que tem um bom casamento. Isso sempre foi um drama para nós. Eu e Lu conseguimos explicar como temos um casamento tão bom. Não conseguimos explicar. Por quê? Porque o nosso casamento não é bom porque está apoiado no regulamento. Se tivesse apoiado numa receita, eu tinha como explicar. Mas não está apoiado em receita, em regulamento. Está apoiado em intimidade e relacionamento. E isso você não explica, você simplesmente exala. E como o casamento ele reflete Cristo e a igreja, Deus está dizendo, o casamento reflete um relacionamento de intimidade com Deus ou não. Por isso que, olha aqui, vem comigo, câmera. Já estou famoso ali. Por isso que quando a gente vive em regulamento, você perde a essência das coisas. E foi o que Jesus estava tentando falar para os fariseus. A preocupação de vocês é viver no pode ou não pode. Quando eu ministro sobre intimidade, tem algumas coisas que eu não digo no público. Gente, segura a nossa bebezinha aí, por gentileza. Tem algumas coisas que eu não digo no público. Então as pessoas vêm perguntar no secreto para mim. E sempre a pergunta é: pode ou não pode? Deixa eu te mostrar algo. Como que um casamento reflete para os nossos filhos o relacionamento com Deus. E como o casamento do pastor reflete para a igreja o relacionamento dela com Deus. Sempre que nós ouvimos a palavra adultério, o que vem na nossa mente? Vem a ideia de um marido que traiu a esposa. Mas vai olhar no Antigo Testamento. Sempre que você vê a palavra adultério na Bíblia, ela está ligada no adultério espiritual que Israel praticava para com Deus. Por isso que um adultério dentro de um casamento, ele só é um extrato de um adultério que a pessoa já cometeu para com Deus na sua vida espiritual. E o inverso é verdadeiro. Um casamento que anda em fidelidade, em intimidade, ele só é um reflexo de que ambos têm com Deus. Por isso que o casamento para os filhos ou afasta de Deus ou se aproxima de Deus.
Por isso que muitos filhos de líderes no passado, quase todos, muitos deles estão na cadeia, estão desviados. Por quê? Porque no casamento dos seus pais só tinha regulamento, não tinha intimidade, não tinha transparência, não tinha entrega, não tinha essência, não tinha amor. E logo o que a igreja vivia era exatamente a mesma coisa. Então, se você não tem intimidade, uma hora os filhos se separam de Deus. Porque o casamento não expressou nenhum tipo de caráter que Deus espera que a pessoa tenha. E agora, eles vêm colocar Jesus na parede. E Jesus diz uma coisa. Vocês não entenderam nada. Vocês estão atrás de um pode ou não pode para Deus, só para poder alimentar a dureza do coração de vocês. Às vezes a pessoa vem. Outro dia chegou um irmão, um pastor me ligou e disse: Juscelio, eu tenho um caso aqui na igreja. Qual que é? Meu irmão, é assim, ó. Tinha um casal aqui na igreja de diáconos. Rapaz, ele está casado há alguns anos já e de repente o cara trocou a esposa dele por uma outra irmã da igreja. Trocou simplesmente, Juscelio. Largou a esposa e pegou uma irmã da igreja. E foi morar com ela. E agora eu estou tratando dessa família, da esposa, dos filhos. E só que assim, já passou isso uns 3 meses. Agora o cara quer porque quer que eu case ele. Queria porque queria. Isso já fazia 2 anos. Queria porque queria que eu casasse ele com a irmã que estava ali nas suas necessidades. Aí eu falei assim: cara, eu não posso te casar nunca, você está louco. Ok. Passou 2 anos. A esposa traída faleceu. E a mulher e a irmã pela qual ele trocou, que ele trocou a esposa, era solteira. Passou 2 anos, agora passou 2 anos, cara, ele bateu aqui na minha porta e disse: pastor, cara, tem como você me casar agora não tem mais nada que impede. Se eu falava que não me casava porque eu tinha esposa, só que, cara, ela faleceu, eu estou viúvo. Sabe, pastor Jefferson, quando as pessoas vão atrás da lei para habilitar a dureza do seu coração, e se não bastasse, se ele entrar em algumas igrejas que faz alguns cursos de casais, eles vão dizer que pode casar. Por quê? Porque é tão habilitado. E uma das maiores dificuldades que eu tenho nessa questão é como as pessoas leem a questão de um casamento de forma errada. Quando você for pelo menos analisar um pouquinho de casamento, você vai ter que precisar ver o casamento pelo menos em 3 esferas. A esfera legal, a esfera moral e a esfera espiritual. Cada esfera dessas de autoridade tem leis que regem ela. Pense comigo sobre o executivo, o legislativo e o judiciário. São 3 esferas de autoridade que regem a nossa nação, amém? Só que se você for lidar com as leis que regem a esfera do executivo, na esfera do legislativo, você vai ter problemas, não é assim? Eles nem aceitam, amém? Ok. Quando você olhar para um casamento, você precisa pelo menos ter uma leitura nas 3 esferas: moral, legal e espiritual. Porque um caso desse, por exemplo, ele está legalmente apto para casar. E porque ele está legalmente apto para casar, você vai ver um universo de igreja que o camarada simplesmente casa porque toda a linha de avaliação dele está no campo legal de cartório. Agora eu te digo, moralmente, por mais que alguém case, um casal desse, existe possibilidade. Espiritualmente existe possibilidade. Mas legalmente está pronto, quem vai dizer que não? Então as pessoas querem que eu
quero que a gente crie uma nova fórmula. Qual é a fórmula do Mevan? Querido, se eu passar a fórmula do Mevan, eu te mato. Você precisa descobrir a fórmula do reino dentro do seu coração, que não está ligado em lei, mas está ligado em princípios. Por isso que nós não temos nada escrito. Porque uma mesma situação externa aqui pode gerar vida e aqui pode gerar morte. Embora você lendo ela tenha a mesma. Quantos estão entendendo? E Jesus estava tentando tirar eles desse lugar. Gente, enquanto você estiver o coração duro, não tem fórmula celestial que abençoe a sua vida. Mas Moisés deu uma carta de divórcio. Só que Deus não tem problema com o divórcio. Diga comigo, Deus não tem problema com o divórcio. Deus não reprova o divórcio. Diga comigo, Deus não reprova o divórcio. Está na Bíblia isso? Malaquias diz assim: eu, Senhor, odeio o... Em muitas traduções está divórcio. Só que a tradução correta: eu, Senhor, odeio o repúdio. Quem anda na lei olha para o divórcio. Quem anda no reino olha para o repúdio. O que Deus odeia e sempre reprovou foi o repúdio, nunca o divórcio. O divórcio é só uma regulamentação de cartório. O que Deus odeia é o repúdio. Tem muita gente casada no seu primeiríssimo casamento, no cartório, no padre, em tudo que está certo, mas eles, como marido e mulher, se repudiam. E o que Deus odeia é o repúdio, não é o divórcio. Divórcio é só cartório. O que Deus odeia é quando no meu coração eu repudio. Quantos líderes, pastores, pregando, ministrando, casados, mas em repúdio. E para Deus, se você repudiou, não tem problema nenhum de você passar no cartório. Aliás, se você passar no cartório, você está sendo mais honesto, ainda que está indo para um caminho de morte. O pior é que repudia aqui, mas não passa pelo cartório para manter o ministério diante das pessoas. Não, é isso que não pode acontecer. Deus, os que querem andar no reino, os que querem viver nos princípios de Deus, vão cuidar de no seu coração não repudiar sua esposa, e nem marido, e nem quer que seja. Porque o que Deus olha é para o repúdio, não é para o cartório. E eu sei que se pegar algumas frases que eu estou dizendo aqui, cortar elas e jogar no YouTube, eu sei que isso pode dar algumas coisas, mas isso é próprio do fariseu, pegar uma frase ou duas e trabalhar nela. Eu gostaria que você não saísse daqui com fome, ficasse até o fim, por favor. Eu preciso concluir essas coisas. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, querido, vocês estão atrás da lei, do pode e não pode, para sentir-se aprovado ou não aprovado. Oh meu Deus, se usa saia está aprovado, se está aprovado, se não usa saia não está aprovado. E Deus não está preocupado com aquilo que está sendo tampado. Não é a saia que te habilita. É o que como você está usando, que está debaixo da saia, é que te põe no pecado ou não. No reino, quando eu sento diante do computador, vou para a internet, eu já repudiei, eu já adulterei, eu já comecei a abrir um caminho de morte para os meus filhos. Não é o cartório que define isso. Pastor, você está abolindo o casamento no cartório? Não, eu estou lidando com uma esfera de autoridade. Estou falando daquilo que é espiritual. Depois nós vamos lidar com o que é legal. E cada coisa na sua esfera. Amém?
E Jesus diz: o problema, querido, é o repúdio. O divórcio, a carta de divórcio nasceu por causa do repúdio. Ou seja, um homem da época repudiava a mulher e mandava ela embora. Outro homem, pela dureza do seu coração, repudiava a esposa e mandava ela embora. E essas mulheres estavam agora aqui, abandonadas. E não conseguiu ter alguns acessos dentro da sociedade. Por quê? Porque estavam legalmente casadas e eram daquele homem. Uma mulher era propriedade do homem. Então Moisés diz: gente, precisamos fazer alguma coisa por essas mulheres aí. Elas estão sendo injustiçadas e tem coisas na sociedade que elas não têm acesso por conta disso. Então chega para os maridos: cara, você repudiou a sua mulher, pelo menos dá uma carta de divórcio, para quando ela chegar num lugar e não for aceita, assim: não, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque ele me repudiou. Quantos estão entendendo isso? Então o divórcio, ele foi criado por causa do repúdio. Mais tarde os fariseus que andavam na lei, por causa do divórcio, se achavam autorizados a repudiar. A seringa foi criada por causa da droga, não foi a droga que foi criada por causa da seringa. Quantos estão entendendo? Existem coisas na Bíblia que elas funcionam entre um mal maior e um mal menor. Eu fiz menção disso na quinta-feira, mas eu vou repetir. Por exemplo, quando a Bíblia fala que se a pessoa tiver que se abrasar, então que? Case. Só que isso não é orientação de uma vida abençoada. Isso não é orientação de uma vida abençoada. Isto é uma separação, distinção entre o mal maior e o mal menor. O apóstolo Paulo está dizendo: se você não consegue se libertar desse e resistir a esse espírito de prostituição, a esse legado que está sobre a sua vida, se não há uma medida de arrependimento, de conversão necessária, de confissão, de redenção, para você romper com isso, ao invés de você ficar liberando esses demônios sobre muitas mulheres, escolha uma e viva com ela. Vai ser um mal menor para você. Isso não é a orientação de uma vida abençoada. Quantos estão entendendo? Concessões muitas vezes existem como uma escolha, preservação, para a pessoa não morrer de vez. Jesus fala o que nós lemos aqui. Em 3, 4 versículos que ele fala, eu acho que são 2. Você volta aqui comigo, por favor. Gente, ore por mim. Eu preciso conseguir passar para fora isso que eu estou sentindo dificuldade. Eu quero voltar aqui. Versículo 9. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Ah, meu Deus, muita graça. Eu que preciso explicar isso aqui. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos. Quem foi que falou? Foi os seus de... Só que quem foi que fez a pergunta para eles? Foi os... Então Jesus não estava falando com os discípulos. Jesus estava falando com os fariseus. Só que os discípulos estão ligados. E aquilo que os fariseus não entenderam, os discípulos entenderam. E quando eles entendem, eles dizem no versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém ao homem... Por favor, entenda comigo uma coisa. Querido, isso está escrito aqui. Jesus falou algo para eles que foi escrito
em 2 versículos. Eu preciso que você pegue isso comigo. Jesus falou algo para eles que foi escrito em 2 versículos. Só que isso certamente não é assunto em 2 versículos. Eu acredito que isso foi conversa e discussão de semanas. Jesus falou muita coisa que não está aqui e que nós não suportaríamos ler, mas que ele falou lá, porque ele sabia que ele respondia para os fariseus, mas os discípulos ouviam. A verdade é que o que Jesus falou a respeito de divórcio em um outro casamento foi tão profundo, o negócio foi tão profundo, que os discípulos chegaram a uma conclusão. Olharam para o outro, quem casou, casou, quem é solteiro, gente, não casa, esquece. Vocês estão entendendo? E eles concluíram, depois de ouvir um ensino de Jesus sobre isso, eles concluíram que era melhor não casar, indo sentido contrário do crescer e multiplicar. Quando você entende que Jesus falou coisas que não está escrito aqui? Aí Jesus, não, gente, calma, gente, espera, calma lá. Aí ele fala, nem todos podem aceitar esse conceito. Uns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos e outros se fizeram eunuco por causa do reino. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui. E ele diz, quem puder aceitar, quem puder receber essa palavra, que receba. Por favor, os jovens que estão me assistindo, por favor, os adolescentes que estão assistindo esse vídeo, ouça, isso é uma palavra de Deus para vocês. Isso é uma palavra do céu para vocês. Em fevereiro de 2012, é para esse tempo, é uma palavra de Deus para esse tempo. 2013, perdão, depois edita, por favor. Fevereiro de 2013. Jesus falou, quando eles concluíram que era melhor não casar, porque Jesus falou coisas que não estão escritas aqui, e eles deduziram uma coisa: se eu casar, se uma pessoa casa e se separa, ainda que ela não tenha provocado, algum dano virá sobre ela também, e quem quiser viver a plenitude do reino vai perder algumas fatias disso. Então, gente, não casa. E Jesus diz, espera, calma. Nem todos podem receber esse conceito, gente. Eu estou falando para vocês a respeito do princípio. Jesus está dizendo para os discípulos agora é para os discípulos. Gente, eu estou falando para vocês a respeito do princípio. Aquilo que vocês podem viver, que está no coração de Deus, que Deus criou no princípio. Aquilo que é a matriz que Deus tem para a inteireza da vida de alguém que vai casar. Só que eu, Deus, estou falando do que você pode alcançar aqui, para aqueles que desejam chegar aqui. Mas para aqueles que não puderem, eu vou respeitar a medida de fé dele. Eu vou respeitar a medida de dedicação dele, de renúncia, o quanto ele está disposto a ir. Não são todos que podem aceitar esse conceito, e eu vou respeitar. Mas a você que é solteiro, a você que é solteira, que pode começar do zero, que desfrutar os 100%, tem plenitude para você, tem plenitude para você. Você pode viver na concessão e andar em águas rasas, mas você pode escolher andar na plenitude do princípio e alcançar o que a minha geração e essa geração não vai alcançar. Agora eu te digo, para aqueles que já quebraram esse ensino de Jesus, para aqueles que já romperam com esse ensino de Jesus, mas hoje estão entregues em Deus, estão dedicados em Deus, estão vivendo numa concessão, e Deus tem abençoado tanto. Eu te pergunto, se na concessão Deus pode abençoar, o que Deus não poderá fazer com os nossos filhos, se eles escolherem a viver a plenitude disso?
Por isso não se engane. Nós vamos assistir talvez o avivamento, mas nós não vamos vivê-lo. Nossos filhos produzirão avivamento. Por quê? Porque a queda manifestou a graça. A queda não criou a graça. A queda não gerou a graça. A queda só manifestou a graça. A graça existe desde antes da queda. Com Deus sempre foi graça. Não precisa quebrar e cair para andar na graça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O reino de Deus funciona por níveis. E o livro de Ezequiel fala de níveis. Isso aí não sei que está numa sala de aula e tem tempo para explicar. Mas você pode andar com água nos artelhos. Bem, você que é solteiro, entenda. Deixa eu falar uma linguagem que você vai entender muito o que eu estou falando. Você que é solteiro, você pode viver o que eu não vivi. Você pode viver o que a minha esposa e eu não vivemos quando solteiro. Andamos com água nos artelhos. E hoje vivemos em processo contínuo de renúncia, de oração, de rendição, guerreando contra os espíritos de imoralidade, guerreando contra tentações, rompendo e por causa do sangue de Cristo, vencendo, mas com muita luta, com muito rompimento. Por quê? Porque as águas andaram no artelho enquanto nós namorávamos. E se você quer ter um casamento inteiramente abençoado, as águas precisam tampar algumas partes e vir pelo menos na cintura. Você precisa escolher andar em níveis mais altos. Ah, pastor, mas você não teve um namoro santo e é um homem abençoado. Deixa eu te dizer, nesse ponto, eu não sou um modelo para você. Não siga o pastor Juscelio, não siga a pastora Luciana, não siga porque nós somos pastores de casais. Não, nós guerreamos muito por conta disso, lutamos muito por conta disso. Há uma graça que nos faz vencer, mas eu não sou um modelo para você nisso. É desse jeito que os pais vão se retratar com filhos, dizer: filho, Deus teve misericórdia de mim, mas eu não sou o modelo para você. Não adianta maquiar, se nós não retratar com os filhos não converterão seus pais. Então eu sento com as nossas filhas e filhas, me perdoa. Filha, nos perdoa. Por quê, pai? Eu quero que você saiba que tipo de namoro Luciana e eu tivemos. Nós tivemos esse tipo de namoro. Mas hoje nós estamos buscando em Deus poderosamente um arrependimento, não para salvação. Porque não é com a culpa que você convive. A culpa Jesus já levou no Calvário. Mas a responsabilidade de redimir e limpar a sua linhagem é sua e é minha. Por isso eu não quero transferir culpa, eu quero transferir responsabilidade. Então nós estamos lutando para que os espíritos de imoralidade que vão bater na porta de vocês, porque vocês vivem em tempo de Sodoma e Gomorra, mas eles não encontram em vocês pouso. Nós podemos viver na concessão ou podemos viver no princípio. Como que nós vamos restaurar os nossos filhos? Como casais na igreja, pudermos ser honestos com os nossos filhos e dizer: eu, sua mãe, fomos alcançados por Deus. E por esse alcance de graça e misericórdia, nós podemos introduzir você naquilo que é verdadeiro, naquilo que é o original. Mas nós não somos um modelo para você. Por isso que deixa eu te dizer, como é que eu vou dizer isso? Eu vou dizer. Eu vou falar isso aqui. Por isso que é muito difícil para mim fazer uma cerimônia de casamento, quando não se trata do primeiro casamento. Por quê? Pastor, você é contra? Não, não sou contra, eu não vivo na lei. Tem pessoas que no segundo casamento conseguiram dar para Deus uma medida de arrependimento tão grande que alcançaram uma legitimidade
uma base de fundamento que Deus pode fazer coisas superabundar e vai limpar a sua linhagem. Não se trata disso. Mas por que eu não faço uma cerimônia? Por causa do teu filho. Por causa da tua filha. Porque quando eu trago para o altar um noivo, moço solteiro, a moça solteira, que eu acompanho, e eu caso, e eles resolvem se casar, eu trago para o altar, e diante da igreja eu faço uma cerimônia pública de casamento. Sabe o que eu estou dizendo para o seu filho, para a sua filha? Esse é o modelo a ser seguido. Uma cerimônia pública diz para o público que esse é o modelo a ser seguido. Mas de repente dá alguma coisa errada, e a pessoa agora encontrou graça de Deus e um tempo novo, e ela vai remontar de alguma maneira uma família, um casamento, e eu não estou aqui para julgar nada, porque eu quero que Deus me mate se eu fazer uso de estar no primeiro casamento para bater em pessoas que não estão. Aqui eu estou por graça. Só que uma pessoa dessa me procura. Eu digo, meu irmão, minha irmã, isso é uma responsabilidade sua. Deixa eu te dar luz sobre isso. Está aqui na mesa. E isso, nenhum homem pode ser juiz. Mas não me peça para me fazer uma cerimônia pública de casamento para você. Por quê, pastor? Porque você vai casar pela segunda vez, ou terceira, ou quarta. E os seus filhos estão aí com 8, com 10, com 12, 13, 14 anos. E quando eu faço uma cerimônia pública dessa, o teu filho está olhando para mim dizendo, o pastor está mostrando um modelo para mim a ser seguido. Isso eu posso fazer, isso ele apoia, a igreja apoia, Deus aprova, Deus ama, Deus... Quantos estão entendendo? Por causa do seu filho e da sua filha, eu não posso comunicar o ensino errado. Não se trata de condenar ou deixar de condenar. Se trata de ser um modelo. Ah, mas Moisés deu a carta de divórcio. Jesus diz, mas esse não é o modelo. Por favor, o modelo é o princípio. Ah, então é melhor não casar. Não, calma, gente. Por favor, eu estou falando do princípio. Agora não vão matar todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Vai ter que ver alguma medida de arrependimento dos pais com relação aos filhos, para que entendam, por amor a você, por amor ao seu filho, por amor aos filhos dos seus filhos, o último passo da restauração de Neemias no quase último capítulo foi que Israel teve que devolver as esposas que não eram deles. Nós temos que se retratar com os filhos. É dizer, filho, nisso eu sou um modelo, nisso eu não sou. Eu sou um modelo de pai que te resgata, mas eu não sou um modelo de entrada no casamento. Isso é retratar, isso é resgatar a autoridade para os filhos serem abençoados. Paulo pregou na Ásia, saiu pregando o evangelho, nasceu muitas igrejas. Só que Paulo só nasceu as igrejas, não tinha Bíblia, ainda não existia escrito o Novo Testamento. Então eles não tinham pouca base, a base deles foi o nascimento no Espírito e os dons que rolaram ali. Então logo virou a misticismo, uma bagunça, religiosidades. Paulo disse, Tito, eu vou te mandar em Creta, para você pôr em ordem o que ainda resta. Imagina essa palavra. Algumas igrejas já tinham virado uma bagunça. Aí Paulo escreve, vamos organizar a igreja. Naqueles dias, havia muitos homens convertidos na igreja, que tinham mais de uma esposa. Irmãos, a igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja de Jerusalém. Do capítulo 2 é uma. A igreja que Paulo fez brotar é outra. Quantos estão comigo?
Havia muitos homens com mais de uma esposa. Paulo, e Deus fala com Paulo: Paulo, por que havia muitos maridos com mais de uma esposa? Porque era a cultura grega, romana e antigo judaico, que aceitava algumas coisas. Deus fala: Paulo, não tem como mexer na massa. Nós vamos ter que mexer no modelo. Se nós mexer no modelo, nós reproduzimos isso. Porque as ovelhas reproduzem pela vara. Se nós reproduzir os modelos, se nós corrigir os modelos, nós reproduzimos isso em toda a massa. E Deus fez isso. Então Paulo escreve: gente, o presbítero, o diácono, seja marido de uma só mulher. Corrigiu o modelo. E com o tempo, foi reproduzindo toda a massa dentro da igreja. As igrejas, ele conseguiu. Deus sabia o que estava fazendo. Mas Jesus disse que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. O diabo esperou. E quando viu que tinha uma medida de iniquidade sobre a face da terra, ele disse: chegou a minha vez. Se deu certo com o Espírito Santo, vai dar certo comigo também. Então ele começou a fazer o quê? Atingir os modelos. Começou a ferir os modelos. Então hoje, nós que somos os modelos, nós precisamos ser honestos com os nossos filhos, verdadeiro com os filhos da igreja, verdadeiro com os nossos filhos, e dizer: nós esperamos em vocês um grande avivamento, e nós estamos pagando um preço de arrependimento, de choro, de restituição, e de cada modelo saiba dizer: nisso aqui eu sou um modelo para você, mas nisso aqui eu não sou. Nisso aqui eu vivo numa concessão, porque eu não vivo na lei. Quem vive na concessão vive por graça, e quem vive no princípio também vive por graça. Porque se eu acho que conservo o princípio por causa da força do meu braço e não por graça, eu sou o próximo que vou precisar da graça quebrada pelo princípio. E eu sei que não. O Benihim teve agora na igreja do Oriel de Jesus, mês passado. Está no YouTube. E isso você deveria assistir. Se você assistiu a respeito do divórcio, isso você deveria assistir. Eu recomendo que assista. E ele está ministrando. E ele chama a esposa para falar do seu casamento, para falar do que tinha separado, do que tinha divorciado, e que agora estava ali restaurando. Estava restaurando a aliança de casamento com a sua esposa. E ele traz a esposa, não é tão bonito igual a Lu, mas ele traz a esposa e disse: gente, são 30 anos de casados, sofremos muito, mas eu não posso viver fora do casamento. E ele diz uma coisa: gente, eu vi Deus fazer milagres que a grande maioria de vocês aqui nunca viu. E eu tive experiências com Deus, meu corpo e fora do meu corpo, que a grande maioria de vocês aqui nunca teve. Só que nada disso me ajudou quando eu precisei do meu casamento. Eu queria que você que é bom na internet, arranque esse pedaço e põe nos Facebooks.
toda a experiência, todas as pregações, tudo que ele viveu, ele disse: eu não guardei as leis da aliança de um casamento e isso não pôde me ajudar. Mas ele volta e diz: estamos sofrendo, mas não nos largaremos. Um modelo a ser seguido. Até ontem um modelo de poder, de graça, de cura, e por pouco outros homens que foram grandes referenciais e modelo nessa nação e tiveram problemas nessa área. Poderiam continuar sendo um modelo, mas resolveram fazer ao contrário, influenciar tantas pessoas verbalmente com relação a isso. No Antigo Testamento, ah, pastor, mas isso é lei. Então tá, esquece que é para você. Eu quero falar de uma lei que tem no Antigo Testamento. Quando uma pessoa matava alguém inocentemente, que não tinha intenção, isso que nós chamamos hoje de homicídio não culposo. E ele ainda fala: se um homem trabalhando no campo, ao levantar a sua foice, bater em outro trabalhador e matá-lo, esse homem não vai ser julgado, não vai ser condenado à morte, porque a lei dizia que sangue por sangue, se matava tinha que morrer. Esse homem, comprovado que ele não teve a intenção de matar, ele não vai ser morto. Ele irá ser colocado numa cidade de refúgio, e dali não poderá sair dela, porque se sair, o vingador de sangue o pegará. Tem algumas coisas que envolvem sangue, que pode não nos matar, mas coloca-nos numa cidade de refúgio, espiritualmente falando, e delimita a ampliação de algumas coisas na nossa vida. E nós precisamos dizer isso para os nossos filhos. E quando eu falo de sexo antes do casamento, digo isso para nossas filhas. Algumas coisas, eu e a tua mãe ainda estamos vivendo a cidade de refúgio, numa cidade de refúgio, por causa dessas questões. Perdoados, livre de culpa, não pensamos nisso, mas entendemos a responsabilidade de dar a Deus uma medida de arrependimento e restituição, para Deus nos liberar da cidade de refúgio. E começamos. Fomos na casa da minha mãe, pedir perdão para ela, explicar para ela. Fomos na casa da mãe da Luciana, e chegamos diante das nossas filhas, em alguns momentos cruciais mesmo, de intimidade diante de Deus e Deus. Porque eu não quero viver em cidade de refúgio. Eu sinto que eu não consegui passar a coisa do jeito que eu gostaria de passar. Mas tomara que de alguma maneira você tenha recebido, você que é pastor, você que é líder, há uma diferença entre aceitação e aprovação. Deus me aceita sempre, mas não me aprova sempre. O problema é que a igreja, quando ela não aprova, ela rejeita. Só aceita quem aprova. E Deus não. Deus me aceita sempre, mas não me aprova sempre. Se nós andamos na unção de Elias, nós vamos nos retratar com os nossos filhos.
E vamos escolher andar no princípio e não na lei, na plenitude e não na concessão. A igreja brasileira precisa disso. A igreja brasileira precisa disso. De modelos corretos. Um dia, eu fui ministrar numa cidade longe daqui. E o pastor veio buscar o meu apoio. Como ele não recebeu apoio na cidade de alguns pastores, ele veio buscar o meu apoio. Por ter casado um pastor que largou a esposa dele por outra mulher. Ele quis um pastor na cidade para casar ele, não encontrou. Então esse pastor casou, dizendo: se Deus aceitou Davi e restaurou o ministério de Davi, por que Deus não pode restaurar um cara desse? Eu olhei para ele e disse: meu irmão, não, deixa eu ser verdadeiro. Eu não disse, eu só pensei. Eu só pensei. Porque ele queria minha aprovação, não queria minha opinião. E eu sei discernir isso. Mas eu pensei, Davi não é um modelo de adultério. Davi é um modelo de arrependimento. Davi é um modelo de arrependimento. Davi não é um modelo de adultério. Davi foi um homem que depois que errou, disse: Deus, eu errei. O que eu posso fazer para salvar a prole? Chorou até o último dia. E não conseguiu salvar a prole daquele adultério. Agora, o que eu posso fazer para salvar essa mulher viúva? Eu matei o marido dela e agora em Israel ela não é ninguém. E Deus fala: o menos ruim que você pode fazer, agora traz ela para o palácio. Porque você sabe que era uma viúva em Israel. Traz ela para morar com você. É o menos ruim que você pode fazer. E agora, Deus, o que eu posso fazer para recuperar minha condição com você? Aceita o processo da restauração. Então Davi começa um processo. Perde o trono, perde amigos, vai. Por último, ele está entrando em Jerusalém. Um homem chamado Simei começa a apedrejá-lo. Os valentes de Davi olham e eles: não toca nesse homem, porque pode ser que esse apedrejamento venha do Senhor. Qual é a lei do adultério? Ele sabia que como rei ele não tinha sido apedrejado. Ele se submeteu todo um processo de restauração. E na segunda chance que teve, deu a Deus uma medida de arrependimento tão grande que legitimou ele para ir além da sua primeira condição, mas pelo arrependimento, não buscando a aprovação da lei. Davi é um modelo de arrependimento. Davi não é um modelo de adultério. Precisamos olhar para a Bíblia, não através da dureza do nosso coração, através de princípio. Fique de pé comigo. Isso não é uma palavra para você chorar. Se quiser chorar, pode. Se quiser chorar, pode. Irmãos, se nós vamos discipular essa geração, nós vamos discipular corretamente. Nós vamos discipular corretamente. Amém? Ontem, na mesa do café, nossas duas filhas me confrontaram numa questão de orgulho, que eu não tive só ontem. Orgulho. E você sabe, orgulho é um problema, porque ele é como um mau hálito. Todo mundo vê, menos a pessoa percebe. E elas me confrontaram numa questão minha, na mesa. A Luciana com vergonha
se levantou da mesa e saiu. Porque uma mulher sábia sempre busca honrar o seu marido. E para ela não ver eu sendo confrontado pelas nossas filhas, porque elas não têm idade para entender a hora certa de fazer isso ainda, devagarzinho ela saiu e deixou. E como um homem perfeito, na hora, resisti poderosamente, endureci o jogo. Passou alguns minutos, dei 3 milímetros de entrada para o Espírito Santo, que ele não precisa mais do que isso, e ele entrou. Ele entrou e eu disse: filhas, ajuda o pai. Essa ignorância eu trouxe da minha casa. Ajuda o pai. Me perdoa. Ensina o pai. Com esse respeito, com essa educação, vocês podem me ensinar sempre. Vocês estão certos. Isso é mesquinhez e orgulho da parte do pai. Vocês estão certos. Vocês perdoam, pai. Por favor, me perdoe. Me ajuda. Me ajuda nisso. Vocês prometem que vão me ajudar? A mais velha lagrimou. A mais nova riu, constrangida. E disseram: pai, nós vamos te ajudar. Eu disse: obrigado, filha. Obrigado. Nós vamos ser um modelo de alguém que sabe lidar com os erros, e não de alguém que defende seus erros. O problema não é errar. O problema é o que nós fizemos com os nossos erros. Nossos filhos vão herdar a terra. Queria que você botasse a mão no seu coração. Eu não me sinto autorizado a orar por você. Eu me sinto autorizado a orar só por mim. Mas eu gostaria que você pensasse: o papel da mulher moderna não pode substituir o papel da mulher virtuosa. O papel do homem moderno não pode substituir o papel do sacerdócio eterno que deve ter dentro de um homem. Nós estamos com algumas jovens aqui. Nós queremos que vocês nos perdoem. Nos perdoem. A maioria dos pastores, a grande maioria dos pastores de vocês, seja aqui no Mevan ou fora do Mevan, não entraram em santidade no seu casamento. Talvez por isso algumas de vocês têm tanta luta e tanta guerra. Mas nós estamos nos arrependendo diante de vocês, para que vocês consigam e entrem, porque vocês que vão fazer a diferença. Vocês vão ser um modelo para essa nação. Nós queremos ser um modelo para vocês, naquilo que acertamos, e pelo menos um modelo de arrependimento naquilo que erramos. Pai, te damos graças. Em nome de Jesus te damos graças. Entregamos a nossa vida no teu altar. Entregamos o nosso coração no teu altar. Entregamos tudo que temos e tudo que somos. Senhor, nos perdoa como pastor, como líder. Todas as vezes que qualquer um de nós visitamos a imoralidade, nos perdoa quando tentamos justificar os nossos erros, tão claro e tão patente diante dos nossos filhos. Queremos ser um modelo de misericórdia, mas também queremos ser um modelo de pessoas que em Cristo Jesus fazem segundo o seu modelo. Ande naquilo que é o princípio de todas as coisas. O princípio de todas as coisas. Vem com tua graça, Senhor.
Vem com tua misericórdia. Ajuda-nos, Pai, a retratar o nosso coração com os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas que de alguma maneira vão entrar nas regiões celestiais com autoridade, para deixar um legado correto sobre os filhos dessa nação. Um legado correto sobre os filhos dessa nação. Como o Senhor encontrou em Gideão, um homem que pôde arrebentar o altar de Baal dentro da sua casa, e isso desencadeou bênçãos sobre todas as casas de Israel. Encontre em nós, Senhor, um coração, uma coragem, uma ousadia para destruir os altares de Baal na nossa casa, e seja isso um ato profético para o Senhor invadir as casas dessa nação e abrir um céu de santidade sobre a igreja brasileira, e a partir da igreja esse mundo seja tocado. Deixa eu dizer uma coisa para alguns de vocês aqui. Terapia do amor. Você que está me assistindo e é enganado com reuniões de terapia do amor, deixa eu te dizer, terapia do amor só existe com a pessoa do amor, que é Deus. Se você fizer terapia do amor com a pessoa do amor, não terás o teu relacionamento baseado nas suas carências, mas saudáveis. Que o Senhor nos abençoe poderosamente nessa manhã e nos dê a graça, nos revista de graça para entrar nesses lugares que estamos ousando entrar, em nome de Jesus. Deus abençoe.